9h01, estamos de volta e agora com o Eduardo Oineg, que participa conosco bem para abrir a semana. E, sem dúvida alguma, o que está repercutindo ainda hoje é a entrevista que foi concedida ontem à Rádio Bandeirantes no programa Domingo Esportivo Bandeirantes do Milton Neves pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Oineg. Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. Bom, Domingo Esportivo com um golaço, né? Porque a entrevista foi muito interessante, entrevista longa, muito bem humorada e como pontuou o Milton Neves, o presidente Bolsonaro estava solto, né? Comparado às entrevistas que ele deu anteriormente, e ficou a impressão para mim que ele fica mais confortável no rádio do que na TV. Não sei se passou a impressão para vocês, mas para mim passou essa impressão. Ele falava mais solto, assim, ele não estava sendo observado, ele estava sendo ouvido. Não seria o caso de mais para o rádio do que para a TV. Por telefone. Já outro por dia telefone, também... Exatamente. Outro dia com o Datena, ele também se mostrou muito à vontade na TV, né? Eu achei que ontem ele estava mais solto, e até porque, por telefone... não tinha a imagem, que quem sintonizar pelas redes agora a Rádio Bandeirantes vai poder assistir o estúdio, vai poder ver, né? Tem muita gente que acompanha pelas redes sociais, mas naquele caso era diferente. E ele tratou de tudo, ele falou de toma lá da cá, falou de corte no orçamento, que ele não usou a palavra contingenciamento, que o ministro da Educação fez questão de usar para dizer, não é corte não, é contingenciamento. Ontem ele falou corte mesmo, e mais de uma vez ele falou a palavra corte. Falou sobre preço de combustível, falou sobre a eleição da Kirchner, que ele falou, pelo amor de Deus, que não ganhe ela, né? O Zaidan tocou no tema do Paulinho da Força, aquela história de aprovar uma reforma da Previdência que não fosse tão grande que permitisse a reeleição do Bolsonaro. Aí ele foi lá e abertamente falou, o Paulinho também apoiou o Alckmin, lá ele queria a volta do imposto sindical. Ele não está pensando no Brasil, não, ele está pensando na turma dele. A notícia que estourou, e foi uma pergunta do Zaidan, foi sobre o Moro, né, para chegar ao STF, que ele tinha dito que é como ganhar na loteria, e o presidente, e aí sim fazendo não digo uma inconfidência, mas uma inconfidência, né, pelo menos contando um bastidor, porque o Moro, nas entrevistas que deu, nunca chegou e falou, o presidente da República fechou comigo um pacto pelo qual eu me tornarei ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seria seu indicado, na primeira oportunidade. Ontem o presidente Bolsonaro disse, fechei um compromisso com ele. Ele vai ter que passar por uma sabatina no Senado, mas eu vou honrar esse compromisso. A primeira vaga que tiver, eu tenho um compromisso com o Moro. Então ele revela ter fechado um compromisso com o Moro. Não é que ele revela ter o desejo de indicar o Moro, o desejo que surgiu dele. Não, fizeram um pacto. Falou do turismo e mostra que daí vem muita novidade e provavelmente muita pancadaria de parte a parte. Falou da Baía de Angra, falou das características de Angra e comparou com Cancún. Podemos tem centenas de ilhas, a gente não pode explorar porque aquilo ali é uma reserva, vamos mexer nisso, dizendo que basta um decreto e outras mudanças. Enfim, ele tratou, a história de Nova York, eu achei engraçadíssima a forma como ele falou. Ele realmente estava preocupado, não é que ele ficou com medo do prefeito, ele estava preocupado em levar um ovo na cara. Ele disse claramente, ele falou, já pensou se eu aparecer com um ovo no meio dos cornos, jogado por um paspalho? É igual a sapatada no Bush, né? Lá no igual Iraque. A sapatada no Bush, aliás, literalmente, da qual ele desviou, né? Da qual ele conseguiu desviar. Mas já pensou uma ovada na cara do presidente? Foi o que ele falou, né, claramente. O Milton Neves falou para ele pegar uns tapes do Barack Obama, dizendo, precisa melhorar essa comunicação de TP aí, né, o teleprompter, que fica na frente da câmera quando alguém está lendo na televisão, mas que também tem a versão que é um vidrinho, que quem está assistindo não percebe que está refletido naquele vidro o texto que ele lê, mas há um texto que ele lê. E o Milton Neves disse, tem que melhorar esse negócio. Nessa fala o senhor tá falho. E se o senhor treinar 5 minutos por semana aí, por dia, o senhor vai melhorar tal. Aí ele falou que amanhã vai fazer um pronunciamento do decreto das armas,
que agradece o conselho, vai ser um pronunciamento de 8 minutos, que ele está trabalhando isso. Vai ser o mais longo da gestão até agora, hein? 8 minutos. 8 minutos é uma eternidade. Agora, Oineg, eu queria... Qual é a sua impressão sobre essa antecipação da posse, praticamente, do ministro Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal? Se tudo... Porque hoje os jornais dizem que tem um movimento no Congresso Nacional, porque é evidente que querem encurralar o Moro para aumentar a expulsória, a aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal de 75 para 80 anos, né? O que daria mais 5 anos de mandato para o Marco Aurélio e para o Celso de Mello. Mas enfim, vamos trabalhar com as regras atuais. Em novembro do ano que vem, o Celso de Mello pede aposentadoria, sai, é obrigado a sair e assume, ou o presidente indica o Sérgio Moro para ser sabatinado pelo Senado. Nós estamos em maio, né? De maio de 2019 até novembro de 2020, nós temos 1 ano e meio de mandato. É bom ou ruim antecipar em tanto tempo a posse de um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma figura que desperta paixões, ódio e amor ódios, né? Na mesma medida e está envolvido, queira ou não, em uma disputa política enlouquecida já há muito tempo, hein, Oineg? Eu vou colar aqui no Rafael, perguntando para você, Oineg, quem vai obedecer ao Sérgio Moro a partir de hoje? Ou ninguém ou todo mundo, porque se ele virar ministro do Supremo, e aí? Pois é, então, quem vai? Olha, vamos lá, eu acho que, quando perguntado sobre a troca do COAF para a economia, ele falou, olha, é uma decisão, uma medida inócua, porque vão gastar muita energia para um negócio inócuo, porque se o COAF for para a economia, o Moro vai continuar tendo acesso, porque vai indicar as pessoas, ele se dá bem com o Paulo Guedes, etc. De fato, eu acho que é absolutamente, não faz a menor diferença onde está o COAF, acho até que tem que estar na economia, como a Receita tem que estar na economia. Vamos lá, ele indica o ministro Sérgio Moro, primeiro, no prático, desde Floriano Peixoto, nunca uma indicação presidencial para o Supremo Tribunal Federal foi rejeitada. Nunca, nunca. Todas as indicações foram 5, né? Com Floriano Peixoto. Com Floriano Peixoto. Como gostavam dele, né? Mas vamos deixar claro que Floriano Peixoto, pra cá nada. Todos emplacaram, né? Então nunca um presidente perdeu desde Floriano. Vamos combinar que faz algum tempo já. Ao contrário dos Estados Unidos, em que os caras dançam, né? Porque a sabatina é para valer, a sabatina é uma guerra, e muitos caras que são indicados, ou melhor, têm o nome aventado como uma possibilidade, caem nas triagens iniciais, alguns depois de indicados caem antes da sabatina, porque descobrem algo sobre a vida deles. Um ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos, um indicado, tem que responder um questionário com centenas de perguntas, inclusive perguntas que vocês não conseguem imaginar que são possíveis. O senhor já fez sexo com crianças? O senhor já fez sexo com animais? Isso está num questionário. O senhor já fumou maconha? Se o cara disser que sim, não vai ser indicado. Se ele disser que não, ele assume um compromisso que, se depois descobrirem que ele fumou, ele está frito. Depende se ele tragou ou não, né, Oineg? Bom, aí para presidente da República. Mas para ministro Supremo é complicado. O Bill Clinton, né? Fumei, mas não traguei, né? Mas o Fernando Henrique que falou fumei, mas não traguei. Mas o Fernando Henrique falou fumei, mas não traguei, ou foi o Clinton? O Clinton falou fumei, mas não traguei. O Fernando Henrique, acho que... Não me lembro da fala do Fernando eu vou olhar aqui enquanto você termina. Vamos lá, até para a gente não ficar impreciso. Mas no caso do Senado brasileiro, a sabatina é uma piada. É uma piada. A ministra Ellen Grace, quando foi para a sabatina, o presidente da comissão, que cuida disso, disse aqui, eu quero deixar bem claro para a senhora que a senhora não veio aqui para ser sabatinada, a senhora veio aqui para ser homenageada. O Luiz Fux, quando foi para a sabatina, disseram assim, o senhor é filho, o senhor começou a vida como office boy, que coisa interessante. Bacana ter começado a vida como office boy, mas qual é a diferença de ter começado a vida como office boy ou de outra forma para qualificar o ministro? O tal notório saber jurídico, você pode chegar e falar, mas peraí, o Moro entende de direito penal, mas ele entende de direito constitucional, direito internacional, ele entende de direito societário, ele sabe falar sobre tributação, direito constitucional, como é que é o conhecimento dele? Não vai ser esse debate. O debate vai ser, o Moro vai ou não vai, porque o Bolsonaro está forte ou não está forte. É muito difícil imaginar um presidente da República, em segundo ano de governo, que não emplaque um ministro do Supremo,
Não importa quem seja, basta que seja uma pessoa minimamente qualificada. E o Moro não é só minimamente qualificado, o Moro é um sujeito, enfim, conhecido, é um ídolo para muita gente. Então, a chance do Moro não entrar é muito pequena. Se ele levar uma gongada, é porque, vamos combinar, não passou a reforma da Previdência, o Brasil está com inflação de 30%, é porque aí desandou mesmo. Porque se não tiver desandado, se a reforma da Previdência passou, se todas as reformas microeconômicas que estão por aí surtirem algum efeito, se o Brasil no ano que vem estiver rodando a 2,5%, que é modesto, mas já é uma retomada importante, posto que esse ano nós vamos rodar a 1% de crescimento do PIB. Vocês acham mesmo que o Congresso Nacional vai dizer vou gongar o Sérgio Moro? E se alguém for gongar o Sérgio Moro, e o presidente agora considera fazer concessões aqui e ali, recriar uma coisa acolá, atender um parlamentar aqui, vai deixar de atender um parlamentar aqui e ali para viabilizar um ministro do Supremo? E é muito importante ter um ministro do Supremo, porque ele vai ter 2, né? Ele vai conseguir 2 no mandato dele, 2 em 11. Alguns presidentes nomearam mais, a Dilma nomeou, o Lula nomeou, o Fernando Henrique, mas ficaram 8 anos, né? A Dilma ficou 6. Mas Lula nomeou para... E se não fosse a PEC da Bengala, hein? Se não fosse a PEC da nomeado Bengala, mais. ia nomear muita mais. Nossa, é incrível. Agora, nos Estados Unidos não tem Bengala, tá? Nos Estados Unidos, o ministro não é ministro, né? O juiz da Suprema Corte fica enquanto tiver saúde. Tem um lá não com existe... 90 anos, né? Sim, é vitalício. Que eu acho certo, viu? Eu acho certo. Você pega o nosso professor Delfim Neto. O professor Delfim Neto, ele falando, ele dá uma aula por dia. Imagina o professor Delfim Neto se fosse um jurista, estivesse no Supremo Tribunal Federal, ele não poderia, ele teria que ter saído com 75. Não faz muito sentido isso. Panela velha que faz leitura boa, né? Mas aí também você represa os que estão abaixo, né, Oineg? Isso é um problema também de promoções, né? Mas na Suprema Corte, que aliás não são 11, são 9, aqui a gente tem 11, já fomos 15, né? Nós já tivemos 15. Por quê? A Suprema Corte é uma corte constitucional. Até o STJ, que são 33, você pode dizer que é carreira, né? O cara desembargador, aí ele vira ministro do STJ. Mas o Supremo Tribunal Federal tem que ser uma corte conservadora, não me refiro conservadora nos costumes. Ela tem que preservar a Constituição brasileira, conservar a Constituição brasileira. Se alguém tem a responsabilidade de conservar a Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Quanto mais austero for o Supremo, quanto mais cuidadoso, quanto menos criativo for o Supremo Tribunal Federal, melhor para o país. A gente tem alguns ministros no Supremo Tribunal Federal que entendem que a Constituição é uma peça viva, é um ser vivo, que você pode criar e conduzir para o lado que for. Eu acho que, só respondendo a pergunta do Rafael, é pouco provável que essa antecipação prejudique o Moro, porque a gente já sabia que ia ser o Moro, sabe assim? Todo mundo lá em Brasília sabia que ia ser o Moro. E se o presidente anuncia o Moro, e digamos que daqui 6 meses o Moro não aprovou o pacote da criminalidade, mas um não sei o que dá um problema sério numa reserva indígena, porque a FUNAI, que não está com ele, mas vai para ele. Aí dá um problema qualquer, ele começa a ficar menor, o Bolsonaro pode não indicar. Porque ele não tem esse compromisso. Pode não indicar. Ele não tinha um compromisso com Gustavo Bebiano? Já não tirou o ministro Gustavo Bebiano? Ele ontem na entrevista à Band não defendeu o ministro do Turismo? Daqui 2 meses, de repente, tira o ministro do Turismo. Então, não acho que ele assumiu um compromisso. Ele fala que tem. Eu assumi esse compromisso com o Moro. E assumiu. A gente ficou sabendo que assumiu. Mas não significa que em novembro do ano que vem, se o cenário mudar, de repente não tem Paulo Guedes, de repente não tem o ministro Osmar Terra, não dá para a gente saber. Mas eu não acho que prejudica o Moro. O Moro depende hoje dele e do Bolsonaro, como sempre foi. Uma boa gestão na justiça, ele ainda não fez nada
digno de nota? Nada. O que o Moro fez de importante até agora? Baixou a criminalidade no país? Foi o Moro que baixou a criminalidade no país? A gente está aguardando. Se o Moro entregar, aprovar os pacotes dele, as vontades dele e tal, ele vai ficar maior. E o Bolsonaro depende do Paulo Guedes. Quer dizer, no fundo, o Moro depende do Paulo Guedes. Depende da força e da vitalidade da economia brasileira. Agora, o que fica claro, né, Oineg, é que Sérgio Moro só aceitou ir para o Ministério com essa promessa de depois ser indicado para o Supremo, porque para ele é um risco muito grande, né? Agora, vamos lembrar também que o primeiro a falar no nome de Moro como ministro foi Álvaro Dias, hein? Ele é que levantou a lebre aí em torno do juiz. E Zé Paulo? Não, diga. Não, só para completar, o Sérgio Moro, a Lava Jato, tem prazo de validade. É que não é que nem iogurte, mas é que nem remédio. Oh, meu Deus, esse aqui venceu em abril, já não posso mais tomar. É que nem remédio, tem prazo de validade, já está no 5º ano. Vocês acham que a Lava Jato ainda tem para o juiz... pergunta para qualquer ouvinte qual é o nome do juiz que está hoje à frente da vara do Sérgio Moro. Quantos ouvintes sabem dizer o nome do juiz? Qual é o nome da juíza que foi interina e qual é o nome do juiz que está agora? Ele dá ordem, ele expede, tem operação. Qual é o charme hoje da Lava Jato comparada a quando era com o Sérgio Moro? Então, se ele ficasse lá, ele ia começar a ficar menor. Daqui a pouco, ia acabar a Lava Jato, ele ia fazer uma operação na fronteira para pegar o uísque paraguaio. Então, o futuro de um juiz de primeira instância ou é subir, mas ele subiu tão rápido na popularidade dele que ele tinha que sentia, né? Parecia sentir, eu não estou dentro da cabeça dele, mas parecia sentir que ele tinha que aproveitar aquele momento. Quer coisa mais fantástica do que você ser convidado por um presidente que te oferece a justiça e uma vaga no STF juntos? Você fala, não, eu vou nessa. É agora ou é ficar aqui com uísque paraguaio. A alternativa do Moro não era tão boa quanto essa. Ô Zé Paulo, antes do Oineg ir embora, eu quero só lembrar aos nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ou pelas rádios, pelo aplicativo da Band, ou pelas redes sociais, que hoje estreia Eduardo Oineg no Jornal da Band. Parabéns, Oineg, bem-vindo, boa sorte para você. Está animado ou não? Eu estou muito animado. Acho que é uma tarefa de enorme responsabilidade. Queria agradecer a confiança do Grupo Bandeirantes, do Johnny, do Mitre, todo mundo desde que eu cheguei ao grupo me acolheu aqui na Rádio Bandeirantes. E é uma tarefa importante, um jornal muito importante e estou hiper animado. Vamos para cima, continuando mantendo a qualidade, o compromisso com a verdade, que é a marca do Jornal da Band e do Grupo Bandeirantes. Então vamos lá. Hoje às 7h20 da noite, né, Zé Paulo? Jornal da Band com Eduardo Oineg estreando hoje. E numa data muito importante aqui para casa, que marca exatamente os 52 anos de fundação do Canal 13 TV Bandeirantes. Exatamente, uma data importante. Que o Oineg vai estrear no Jornal da Band. Boa sorte, Oineg. Estarei lá. Eu garanto que eu estarei lá. Boa sorte, Oineg. O joelho tremendo, mas o joelho tremendo não vai aparecer porque tem uma bancada na frente, né? Boa então sorte, não tem bom problema. trabalho Vai lá. parecer que eu tô calmo. O Rafael conhece bem. O Rafael é um mestre. O frio na nisso. barriga, Já apareceu... né? Hein? O frio na barriga. Bom, mas o Rafael, a impressão que eu tenho é que ele não tem frio na barriga, ele ri normal, ele mexe a mão normal. Eu fico olhando assim, falo, de que material genético é feito? Mas vou me inspirando, vou tentar. Boa sorte então tá bom, boa sorte. Valeu. Obrigado, gente. Um grande abraço.